Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do CatoCast. Estamos aqui. O CatoCast, você já sabe, você já assistiu aí o nosso episódio de lançamento, onde eu recebi aqui como minha entrevistada a Mariana Cato, que hoje está do lado de cá comigo como entrevistadora, e ela vai me ajudar aqui a entrevistar, a sabatinar a nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Você já sabe que o nosso podcast tem o objetivo de trazer, de esclarecer ou de trazer para uma linguagem mais popular, para um jeito mais fácil de se entender, as coisas sobre as leis as leis ambientais. É que eu estou do lado da Mariana que eu estou emocionado, e ela é de origem oriental, e eu estou aqui misturando ambiental com oriental. Uma moça tão bonita do meu lado me atrapalhou aqui, mas a gente fala de meio ambiente, não é de oriental não, viu? Mariana, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Gera. Você falou em oriental, assim, a gente traz, a consultoria traz o nome do meu pai, né? Então, é Cato. Tem tudo a ver. E o CatoCast também, né? Então, hoje a gente vai trazer um tema bem bacana, como o CatoCast é para descomplicar a área ambiental, né, empresarial. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito importante, que é a doutora Marina Isper. Ela vai contar um pouquinho sobre ela. E assim, ela vai falar um pouco dela. Fala aí, Mar. Não, agora quem vai falar dela sou eu, porque você falou do nome do seu pai, e nós aqui na nossa conversa pré-gravação, eu descobri que a doutora Marina é filha de um grande amigo meu, já de longa data, e agora eu recebo essa moça bonita aqui no nosso estúdio para fazer essa nossa gravação junto com você, e descobri que ela é filha de um grande amigo meu. Vamos lá então, agora é a sua vez de se apresentar. Como é que é o seu nome completo? Como é que você gosta de ser chamada? Como é que eu te trato de doutora Marina, de Marina? Como é que vai ser isso? Boa tarde, Gera. Boa tarde, Mari. Mari, porque Mari, além de uma grande cliente, é uma grande amiga, se tornou uma grande amiga. Mas meu nome é Marina Isper, podem me chamar de Marina, sem grandes cerimônias. Precisa do doutora? Jamais, não precisa disso. Ótimo. Estou em rumo do meu doutorado para de fato se tornar uma doutora, né, com título de doutora, ainda que Dom Pedro I tenha feito aquele decreto dizendo que os advogados devem ser chamados de doutores. Para mim isso não tem absolutamente nenhuma necessidade. Bom, como o Gera falou, eu sou filha do Marcos de Assis, não é por nada não, mas é um grande jornalista, radialista, um grande orgulho e inspiração na minha vida. Sem dúvida, é um grande homem. Um grande homem, com toda certeza. O meu lado comunicativo, apesar de ter vindo da minha mãe, porque meu pai, apesar do jornalismo, hoje ele trabalha com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, ele é um cara mais reservado, né, Gera? Não sei se vocês se lembram. Não, mas é muito bom no rádio. Ele é. Muito bom, sim. Olha que mundo pequeno, né? Muito. Pois é. Marina, é o seguinte, quais são as suas principais áreas de atuação como advogada? Assim, e há quanto tempo você se aproximou e se embrenhou nesse mundo do direito ambiental? Perfeito. As minhas áreas de atuação hoje Gera dentro do escritório, direito tributário, direito ambiental e direito administrativo. E são áreas que se contemplam de alguma forma. Então, até mesmo hoje, né, que será a nossa principal discussão, o direito ambiental, ele invariavelmente se mescla ao direito administrativo e ao direito tributário. Uma vez que o direito ambiental é envolvido por procedimentos administrativos, processos administrativos antes que se torne um processo judicial eventualmente, e existem as sanções que estão também em consonância com o direito tributário, porque existem as taxas, existem os recolhimentos que envolvem os tributos, né, do Brasil referente ao direito tributário, e quando você leva uma sanção, né, do órgão público, essa sanção não paga, se torna uma execução fiscal, que é dentro do Está tudo conectado. Tudo conectado. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, uma fofoca de bastidor, porque eu fiquei sabendo aqui que a Marina, ela conduz um podcast também. Hoje ela está aqui de entrevistada, mas ela é entrevistadora de um podcast. Depois, no final aqui, você vai dar o endereço do seu podcast para a gente assistir você como jornalista, filha do Marcos de Assis, que conduz. Seu pai deve te puxar a orelha até.
Nossa, Gera, ele fala, até peço desculpas aos ouvintes, e ele fala que minha voz é infantil. Não é nada. Ele fala que eu tenho... Como que é o nome que vocês usam dentro do jornalismo? Que engrossa a voz? Endossa? Impostação. Ele sempre fala, você precisa impostar a sua voz. Não tem um podcast que eu não tomo uma bronca de que eu não impostei a voz devidamente. Mas ainda bem que eu fiz direito, né? Ainda bem que eu segui. Mas a voz do Gira também deixa a gente no chinelo, né? Para com isso. Eu encontrei uma amiga que estava com o marido um dia desses de uma festa. Ela falou assim, eu queria ter essa voz. Eu falei, mas eu acho que não ia ficar muito bem você nesse corpo com essa voz, não ia ser legal. Ô, Marina, o que é que despertou você o seu interesse, assim, pelo tema ambiental? Você teve, por acaso, algum professor que te encaminhou para isso? Algum acontecimento? Alguma digamos, alguma experiência marcante, alguma coisa assim, que te conduziu para o interesse do direito ambiental? Sim. Na verdade, tanto meu pai, porque meu pai foi assessor de comunicação de empresas voltadas para o ramo ambiental, então desde pequeno escutei ele falar, ele sempre foi uma pessoa muito ativa nessas questões ambientais, então era algo que eu escutava dentro de casa. E também tenho uma amiga, uma grande amiga, inclusive ela se chama Maria Campos. Olha, você é uma Mariana, uma Marina e uma Maria. E uma Maria. Ela é gestora ambiental hoje. E desde a nossa infância, ela sempre foi voltada para essa área ambiental e nos levava e nos conduzia. Eu lembro que a gente estava no primeiro colegial, ela nos levou para uma passeata no Curupira. Ela sempre teve esse lado, né, do meio ambiente. Lembro que na época era para não construção da Belo Monte, gente, esqueci o nome, que é igual a que fica no Paraguai com usina? A usina hidrelétrica, né, de Monte Belo. Agora esqueci o nome. Belo Monte. E então eu já tinha esse lado com meu pai, tinha essa influência com uma amiga que gostava muito e ela foi, inclusive, diretamente para a gestão ambiental. E dentro da faculdade surgiu uma oportunidade de fazer uma iniciação científica em direito ambiental, que envolvia um lado privado com um lado público. Então, minha iniciação científica na faculdade foi a respeito de arbitragem ambiental. O que é isso? A arbitragem é um método privado de soluções, né? Então, quando você procura o judiciário, você busca uma solução. A arbitragem é isso para o lado privado. Então, você contrata um árbitro, hoje tem a lei de arbitragem, você pode escolher que seu litígio seja definido por meio da arbitragem, não por meio da justiça. E não vai para a justiça. Não vai e você resolve na arbitragem, e a sentença do árbitro, ela tem a mesma validade que uma sentença do juiz, exatamente. Olha que legal. Então, só que qual é a situação, né? Até porque quem escutar vai falar, gente, mas o direito privado no direito público ali não vai dar muito certo. Mas o meu ponto dentro da iniciação o meio ambiente é um direito indisponível. O que eu quero dizer, ninguém pode abrir mão de ter um direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da nossa Constituição Federal. Mas o que eu digo, o que seria referente à arbitragem? O meu case era de Brumadinho e Mariana. Sim. Então, aquelas pessoas que precisariam de uma responsabilização civil, de reparação, de indenização, qual era o meio mais célere para a gente resolver? A arbitragem. Essa foi a minha tese na iniciação. Usar a arbitragem para trazer uma celeridade na indenização e não na culpabilização de X e YZ, na indenização. Como eu falei aqui na abertura, a Mariana está comigo hoje do lado de cá como entrevistadora e me ajudando na condução deste episódio do podcast. E claro que ninguém melhor que a Mariana, que está envolvida diretamente no direito ambiental, através da Cato Ambiental, para me ajudar a tirar aqui da doutora Mariana as coisas, os conhecimentos que ela sabe. Então, eu quero passar a palavra agora para a minha queridíssima doutora Marina, desculpa. Não precisa do doutora, pode ser Mari. Se eu estou colocando doutora para não misturar com a Mariana. Que a gente fala que a gente é dupla sertaneja, Marina e Mariana. Eu já estou dando um nó na cabeça, porque é muita Marina e Mariana, mistura tudo. Vai, querida. Ô, Má, não sei se vocês sabem, mas a Marina comentou com vocês, né? A Marina é minha advogada, a gente chama ela de advogada Paloma, porque qualquer problema que a gente tem, a gente precisa ligar para ela.
Mas, conta um pouco para nós, trazendo um pouco para o meu dia a dia de consultoria e assessoria ambiental, né? Qual que é o campo de batalha do licenciamento ambiental hoje no Brasil? O que você acha em âmbito do direito, a importância das empresas, né, que são potencialmente poluidoras, ter o licenciamento ambiental em dia, renovado, com uma data de validade correta? Eu acredito que, primeiro que existe uma legislação, né, saiu inclusive esse ano em agosto de 2025, já está em vigência a nova legislação do licenciamento ambiental. Sim. Então, se você gosta ou não do meio ambiente, existe uma lei que o rege, nesse sentido do licenciamento. Então, você tem que cumprir as regras. As regras não sendo cumpridas, as sanções existem. Então, primeira situação de tudo, tem que ser cumprido. Então, a empresa que tem potencialmente poluidora, ela precisa ir atrás das licenças corretas, né, que vão fazer sentido ali com a operação dela. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que na verdade deveria ser a primeira, mas a gente sabe que muita sociedade se rege pelo que se manda e não pelo que se deve. Então, se a legislação manda, eu faço. Se não mandar, eu não faço. Mas, para mim, como uma opinião, eu acredito que essa deveria ser a primeira. É a questão ética. Então, a nossa Constituição rege que nós temos um dever ético com o meio ambiente. E esse dever ético, ele transcende a nós e a nossa geração. Ele transcende as gerações futuras. Porque se eu não preservo agora, o futuro, invariavelmente, está fadado a talvez um fracasso, né, em relação ao meio ambiente. Então, primeiramente, se você não consegue perceber a necessidade do seu dever ético, você tem que entender que você tem um dever legal. E esse dever legal é regido por inúmeras legislações dentro do nosso ordenamento jurídico, a começar pela Constituição Federal, que é a nossa base legal para tudo. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já rege o artigo 225, e as legislações que o seguem. Então, a política nacional do meio ambiente, a política de recursos hídricos, a política de recursos sólidos, e todos esses são deveres da sociedade, cada um com o seu setor, cada um com a sua obrigação legal, mas sempre sem deixar de pontuar nosso dever ético com o meio ambiente. Com certeza. Ô Mai, o que você acha dos erros mais comuns que você vê assim, no dia a dia dentro do direito ambiental em relação às empresas? Eu acredito que, na verdade, o grande erro, e acreditem se quiser, mas a gente tem uma lei, né, uma norma que diz que a gente não pode falar que não sabemos a respeito da norma, que não sabemos a lei. Então, a sociedade, o brasileiro, o cidadão, ele tem a obrigação legal de saber todas as normas, ainda que isso pareça um pouco absurdo. É um dever legal de todo cidadão saber todas as normas. E dentro disso, o que eu percebo? Que as empresas... eu trabalho muito hoje com empresas de pequeno a médio porte. Então, elas começam com aquela pessoa que tem um know-how, uma expertise naquele setor, e ele se desenvolve. E esquece que muito dentro de uma empresa, você não basta saber e você ter a expertise necessária e você saber operar. Então, a Mari, por exemplo, saber vender o produto dela, saber licenciar, saber falar com os órgãos públicos. Mas existem obrigações legais por trás dessa empresa. No caso da Mari, eu não vou falar da questão ambiental, porque ela sabe toda a legislação. Mas, por exemplo, a Mari tem obrigações tributárias. Se ela não sabe as obrigações tributárias dela, ela vai tomar as sanções devidas em relação a isso. Então, o que ela procura, ela me procurou, inclusive, também para isso. Quais são as minhas obrigações tributárias? De que maneira que eu posso fazer? Então, voltando à sua pergunta, o que eu acho que é o grande problema do empresário? É desconhecer, ainda que não deveria desconhecer, mas desconhecer o que é obrigação, o que é dever, o que deve ser feito, como deve ser feito. E muitas vezes, por ele não ter esse conhecimento, ele sequer sabe que ele tem que procurar alguém. Deixa eu pegar esse gancho seu para te fazer uma pergunta. É bem verdade que todos os segmentos, né, de atuação sempre é cercado de verdades e mentiras e muitos mitos e muitas coisas assim que acabam levando as pessoas a imaginar aquilo que na verdade não pode não existir.
A Mariana, por exemplo, que tem a atuação direta na assessoria ambiental, ela tem um conhecimento muito grande, tanto que tem a empresa que faz isso, tem um conhecimento muito grande, e ela pode me ajudar a reafirmar isso para você. Mas eu fico imaginando que entre a assessoria ambiental e a fusão entre a assessoria ambiental e o direito deve gerar muitos mitos que você, como advogada, deve conhecer. Por que a gente não aproveita esse momento do nosso podcast para você nos ajudar, por exemplo, algum mito que você conheça, que as pessoas falem e que esteja errado, e a gente aproveitar esse espaço para quebrar isso e deixar claro para as pessoas? Perfeito. Primeiro, que um grande mito que eu vejo, mas o meu sítio é tão pequenininho, eu só matei uma arvorezinha, qual o problema? Infelizmente existe um problema se essa arvorezinha que você desmatou está numa reserva legal ou está numa APP. Você vai ter um problema. Existem benefícios para os pequenos produtores? Existem, mas existem coisas que não tem o que fazer. Então, a pessoa fica com isso do princípio da insignificância. Nossa, mas só foi uma florzinha, só foi um negocinho, só foi um produto que eu produzi ali atrás da minha casa sem a licença necessária. E aí... É pequenininho. Eu só vendi 3, 4 de detetização. Para que eu vou precisar? Não, mas por quê? Porque a sua produção pode ter caído no esgoto, sua produção pode ter caído no solo, sua produção pode... um negocinho aqui... E hoje é tudo rastreável tudo também. Rastreável. Tem rastreabilidade. Eu lembro até de uma situação que foi, na verdade, um cliente do escritório, que não era a Mari, e depois eu até questionei a Mari sobre isso, porque ela sabe melhor dessas questões tecnológicas. Ele falou que essa história da árvorezinha é mais ou menos baseada nesse cliente. Ele disse que desmatou 10 árvores para construir um quiosquinho na frente da represa dele. E que no mês seguinte ele tomou um auto de infração. Mas as 10 árvores estavam numa reserva, ou estavam dentro da terra? Estava numa APP. Mas era na terra dele? Na terra dele, terra dele. Desmatou e tudo mais, e aí ele falou assim, nossa, mas... Ele até achou que fosse golpe, porque... O que é APP? É área de preservação permanente. Eu tô falando Desculpa. Eu não sei e as pessoas não sabem também. Área de preservação permanente. Permanente, tá bom. Isso. E esse cliente desmatou, né? Não vou construir um quiosque. Imagina, 10 arvorezinhas para construir um quiosque. Ainda usei a madeira das árvores. Mas reciclei. Na verdade, doutora, as árvores estão aí. Estão plantadas. Tá vendo esse quiosque? Estão as árvores. Eu nem tirei daqui. Exatamente. E ele, assim, não, inclusive eu uso para ficar bonito, para eu vir aqui observar a mata e os animais, o tucano e não sei o quê. E ele tomou um auto de infração no mês seguinte, até me mandou, falou, não, isso aqui é golpe, não é possível, alguém que viu desmatando já quer me passar um golpe. Aí eu falei pra Mari, Mari, tá rápido dessa forma, né? Porque eu nunca tive isso tão rápido, né? Se é que o que ele estava me dizendo era real, né? E quem viu? Pois é, quem viu? Aí a Mari vai explicar quem viu tão rápido, porque ele falou assim, ó... Foi a Mari que deu. Não passou... A fofoca. Foi a Mari que tentou. Ele falou assim, ó, não passou fiscal... Não passou a Polícia Federal, não passou ninguém aqui. Alguém me denunciou, então. Aí eu liguei para ela, falei, tá rápido dessa forma? Como que eles podem ter descoberto isso se não teve fiscal, não teve fiscalização? Aí a Mari vai contar agora como é que foi. Então, eu expliquei pra Má que hoje em dia, o que acontece? Hoje, igual eu falei, a tecnologia, ela veio tanto pra ajudar, quanto também pra fiscalizar também, né? Sim. Então, assim, hoje a Polícia Ambiental, eles têm um sistema que eles conseguem mapear diariamente, né? Então, as áreas que desmatou, as áreas que tiveram até foco de fogo, né? Então, hoje em dia é mapeado diariamente. Então, sim, é muito rápido a fiscalização, como que é feito. E outra, mesmo que, por exemplo, seja uma árvore exótica, um exemplo, né? Como que você vai saber por satélite que árvore que era? Né? Então, tem que ter um relatório técnico, né? Fotográfico, explicando o que é cada árvore, qual que é a espécie, né? Então, isso é muito importante. Então, hoje é muito rápido, né, a fiscalização. Então, é igual eu falei da questão dos resíduos. Hoje tem rastreabilidade. Né? Então, hoje, assim, tem que estar tudo certinho. E aí entra a Mari, aí entra não só
uma defesa administrativa na questão jurídica. Mais o corpo técnico. Mais o corpo técnico, porque a minha defesa administrativa, ela vai necessariamente se basear não só no relatório de fiscalização, mas também no contraponto do laudo técnico da Mariana. Então, o nosso trabalho, ele anda em consonância total. Ela precisa do meu trabalho para eu fomentar a defesa no sentido técnico-jurídico, então colocar ali toda a fundamentação legal para que aquilo seja ou não efetivado, mas a minha fundamentação legal, a minha estratégia jurídica muito vai se basear no que ela me trouxer de laudo técnico. Deixa eu fazer uma pergunta Claro. de absolutamente leigo. Qualquer propriedade que eu possa ter, ainda que seja o quintal da minha casa, se eu for tirar dali uma árvore, eu preciso de uma licença. Não, se for o quintal da sua casa... Não, é o quintal da minha casa, eu exagerei. Né? Eu exagerei o quintal da minha casa. Em frente da sua casa, Gira. Porque é área pública. Né? Tudo que Mas mesmo assim precisa de autorização. Precisa. E não só... Isso é importante para as pessoas, porque muita gente não sabe disso. Não é só o empresário que tem essa questão. Não, eu acho que de acordo com a sua explicação, acho que todo mundo tem essa responsabilidade, independente de você ser sitiante ou ser fazendeiro. Todo mundo está sujeito a mexer numa planta, numa árvore, numa coisa que precisa de uma licença para fazer aquilo. Né? Mesmo se a árvore tiver, por exemplo, em frente da sua casa, precisa de uma autorização. Né? Então, por exemplo, precisa de uma avaliação técnica, né? Se ela pode mesmo, se precisa ser removida. E cada município tem a sua legislação, né? Então, por exemplo, vamos pegar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, você precisa, mesmo que seja uma árvore, você tem que solicitar uma autorização junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para... Eles vão mandar um técnico lá, alguém que saiba avaliar, vai fiscalizar, exatamente. Etc. Se aquela árvore deve ser removida, se pode, se precisa, não é isso? Sim, exatamente. E digo mais, não só para tirar, para plantar você precisa de autorização também. Precisa também? Sim, porque assim, o que as pessoas fazem, vou plantar uma árvorezinha aqui, beleza, né, cumpri, porque até uma brincadeira, o meu avô materno, ele tinha a seguinte premissa de vida. Para uma vida completa, você precisa ter filhos, escrever um livro e plantar uma árvore. Nossa, eu tô longe de ficar... Ele com... Assim, filho eu tive. Então, mas escreveu um livro, eu não escrevi. E a árvorezinha, não plantou uma árvore? Eu plantei árvore, mas faltou o livro. Então vamos escrever o livro. Faltou vamos atrás gente, tá acabando, acabou o nosso tempo aqui. Já? Você acredita? Não, mas a gente não vai acabar aqui. Nós não vamos parar por aqui, porque eu vou sugerir para quem está assistindo a gente que a gente faça um segundo episódio. Sim. Para a gente continuar o nosso papo, porque não dá. Porque nós temos aqui como premissa respeitar o nosso internauta. Quem está nos assistindo aí, um vídeo com mais de 20, 25 minutos é difícil de assistir. As pessoas Vocês vão cansar de nós, As pessoas né? não têm tempo de assistir. Então eu quero encerrar aqui esse vídeo pedindo para você que está nos assistindo, primeiro agradecendo pela sua companhia, por estar conosco aqui, e dizer que se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, assinale aí o sininho, porque cada vez que a gente coloca um vídeo novo, você vai receber uma notificação sabendo que temos um vídeo novo aqui no CatoCast para você acompanhar e saber tudo sobre a legislação ambiental, sobre assessoria ambiental, porque nós teremos sempre a Mariana aqui com a gente e teremos sempre convidados especiais, como hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Mariana. Então eu quero pedir licença a você para a gente encerrar o vídeo, mas também quero convidar você para assistir o capítulo 2. Como é que chama? Parte 2? Capítulo 2? Episódio 2. Doutora... Entre as leis e as técnicas. Olha aí, hein? Já criou. A gente volta no próximo episódio. Tchau, obrigado.